Falar da construção com compósitos em FRP, mais concretamente sobre a ponte de São Silvestre, que foi a primeira ponte mista GFRP betão em Portugal. Nós temos um problema nas nossas sociedades atuais que está relacionado com a durabilidade dos materiais de construção. Os materiais tradicionais têm uma durabilidade limitada, o que envolve custos muito grandes para manter as estruturas ou para as substituir. Em 2013 estimava-se que só nos Estados Unidos 20,5 mil milhões de dólares por ano seriam necessários para manter a infraestrutura atual. Portanto, este dinheiro não está a ser investido no desenvolvimento das sociedades, está simplesmente a ser investido para manter o que há. Como hipótese para a resolução ou mitigação deste problema, temos a utilização dos materiais com maior durabilidade, em complemento ou em substituição dos materiais tradicionais, importando materiais de outras indústrias como os polímeros reforçados com fibra de vidro, ou do inglês Fiber Reinforced Polymers, os FRPs, que para além de tudo mais, para além da maior durabilidade, acabam por ter uma menor pegada ambiental. Então, o que são estes compósitos em FRP? São constituídos por duas fases, as fibras de reforço de elevada resistência e que têm uma ruptura frágil, que é um dos problemas destes materiais, e a matriz polimérica, que no fundo é o que envolve as fibras e que as mantém no sítio. Nós no Core Group do CERIS, do Instituto Superior Técnico, estudamos estes materiais FRP, e temos 4 linhas fundamentais de investigação: os painéis sanduíche, as barras de reforço utilizadas dentro do betão convencional, sistemas de reforço de estruturas tradicionais e temos os perfis pultrudidos, que é o que eu vos vou falar hoje. O que é que são perfis pultrudidos? A pultrusão é um método de produção destes materiais, é o método mais económico e, portanto, é aquele que mais facilmente nós podemos aplicar na engenharia civil e na construção civil, porque estes materiais são bastante caros. Quando vocês ouvem falar em fibras de vidro e fibras de carbono, normalmente estão associadas às indústrias aeronáutica e à indústria automóvel e, portanto, são sempre produtos mais caros. Os carros mais caros, os carros superdesportivos, têm os chassis feitos em fibra de carbono. Portanto, a maneira de nós conseguirmos importar estes materiais para a indústria da construção civil, onde os custos têm que ser mais baixos, a principal maneira é com a pultrusão, que é um processo bastante automatizado de produção destes materiais. E, portanto, eu hoje vou-vos falar de um sistema híbrido e fundamentalmente do comportamento dinâmico, porque estamos a falar de uma ponte pedonal e o comportamento dinâmico é fundamental neste tipo de estrutura. Então, o projeto Ponta Lumis, que resultou depois na construção da ponte de São Silvestre, tinha como objetivo criar pontes com elevada durabilidade, passíveis de instalação rápida sobre ferrovia, portanto, ou sobre qualquer outro eixo de transporte, portanto, têm que ser estruturas bastante leves para minimizar os impactos na ferrovia ou na rodovia onde vão ser instalados. Portanto, quanto mais tempo demorar a instalação, pior é em termos do impacto que tem nas vias de comunicação circundantes. No caso da ferrovia, há outra característica importante destes materiais, que é a transparência eletromagnética. E, portanto, como são eletromagneticamente transparentes, não interferem com as catenárias e os comboios não perdem energia a passar pelas pontes. E, portanto, estudou-se o comportamento de uma solução estrutural mista, em GFRP, com os tais perfis pultrudidos e com um betão, que tem aqui um nome muito complicado, é o SFR-SEC, que é uma sigla inglesa que eu já explico o que é, mas que no fundo é um betão um bocadinho menos convencional do que o costume. E fomos estudar o comportamento estático, dinâmico e a influência, que é o comportamento a longo prazo. Portanto, nós achávamos que isto era uma boa solução, mas é preciso comprová-lo, ok? E, portanto, desenvolvemos e construímos um protótipo à escala real que hoje em dia está em funcionamento na cidade de Ovar. Então, os materiais que nós usamos os perfis pultrudidos em GFRP, o G é de glass, portanto, em fibra de vidro, que são os materiais mais baratos, é bastante mais barato que a fibra de carbono, que tem como principais vantagens o reduzido peso e a resistência, a facilidade de elevação, portanto, é um material muito leve, é muito fácil de instalar, e a durabilidade.
ok? Portanto, este material, à partida, não vai precisar de grandes requisitos de manutenção ao longo da sua vida útil e podemos prever uma vida útil maior do que se prevê tipicamente para as estruturas de engenharia civil, tipicamente são os 50 anos, ok? Como dificuldades, tem o custo inicial, é muito deformável e tem uma ruptura frágil, daí nós querermos associar este material a outros materiais de uma estrutura híbrida, procurando as melhores características de cada um dos outros materiais. O outro material que eu vos falava, o tal SFR-SCC, que é da sigla inglesa, é um betão autocompatável reforçado com fibras de aço. O que é que isto significa? É um betão que, posto no molde, ele se autonivela sozinho e, portanto, não tem requisitos de vibração, é mais fácil de produzir em obra e não tem o reforço tradicional. Normalmente, o betão, quando nós falamos em betão em estruturas, falamos em betão armado, porque o betão não resiste à tração e, portanto, dentro do betão tem que ter aço. Quando a estrutura é puxada, quando tem esforços de tração, o betão fende e é o aço que resiste. Qual é o problema? Quando temos varões de aço, como temos tradicionalmente, há a corrosão desses varões de aço, o que leva depois a problemas de durabilidade e a custos de manutenção associados. Com o betão autocompactável reforçado com fibras de aço, apesar de também lá ter aço dentro, o que se tem demonstrado é que, mesmo que haja corrosão, essa corrosão é bastante pequena e até aumenta a resistência do betão. Portanto, este betão, apesar de partir de um material tradicional, tem requisitos de durabilidade muito mais baixos do que o betão armado tradicional. E, portanto, o conceito estrutural que nós desenvolvemos foi para uma estrutura simplesmente apoiada, portanto, que só tem momentos positivos. Nós colocamos o betão na parte de cima da estrutura, portanto, isto é um corte transversal. Temos o betão a resistir à compressão e temos as longarinas de GFRP, as vigas, a resistir à tração. E, portanto, com este tipo de design, exploram-se as vantagens dos dois materiais, ok? Portanto, o GFRP, que funciona melhor à tração, está no sítio onde vai ser tracionado e o betão está à compressão, que é como funciona melhor. E criam-se assim uma sinergia entre os dois materiais, evitando-se as suas desvantagens. Portanto, temos aqui agora um corte da ponte que nós construímos, portanto, isto é meio corte, a ponte é simétrica. Temos os apoios, que também têm betão para evitar aqui rupturas frágeis que às vezes acontecem com estes tipos de materiais, e temos as longarinas, as vigas principais, e também alguns travamentos aqui a quartos e meio vão. Depois de termos a estrutura idealizada, passou-se à sua construção. E a construção começou com a produção dos perfis. E isto aqui é uma máquina de pultrusão, é o tal sistema de pultrusão, por isso é que são perfis pultrudidos, em que as diferentes fibras, os rovings, passam todos aqui por um molde e depois são impregnados por resina e vai-se puxando à medida que cura o perfil. E isto tem ritmos de produção bastante elevados. Depois de terem sido produzidos, os perfis foram montados, portanto, tudo o que está por baixo do tabuleiro de betão foi montado e, como é muito leve, foi posto simplesmente numa carrinha ligeira e foi transportado para a fábrica onde foi produzido o betão. Aqui vemos o betão, vemos a betonagem do betão, portanto, temos aqui o molde do tabuleiro, foi uma betonagem única, a ponte tem no total 11 metros, portanto, isto foi feito uma única betonagem. Aqui este betão tem lá as tais fibras de aço por dentro. Depois as duas partes foram montadas, ok? Elas foram montadas ao contrário, por uma questão de facilidade construtiva, e depois o sistema foi voltado, ok? E ficou na sua posição final. Depois disto, nós dimensionámos esta estrutura, tínhamos a expectativa que ela funcionasse, mas depois foi preciso verificar se ela de facto funcionava ou não. Então nós começámos por fazer ensaios estáticos. O que é que são os ensaios estáticos? Consistem na aplicação de cargas em cima da ponte e medimos as deformações e as extensões e o que acontecia. E depois passámos para outra fase muito importante, que foi para os modelos numéricos.
para verificar se nós conseguimos prever aquilo que acontecia experimentalmente. Porque nós experimentalmente podemos fazer um protótipo e verificar que funciona, mas não podemos fazer um protótipo para todas as estruturas que quisermos, não é? Portanto, se eu agora quiser... Esta ponte tinha 11 metros, mas se eu agora amanhã tiver uma com 15 ou tiver uma com 10, não vou outra vez fazer um protótipo e fazer todos os ensaios para verificar que funciona. Então eu tenho que ser capaz de prever o que é que vai acontecer. Para fazermos essa previsão, nós desenvolvemos modelos numéricos. Está aqui uma figura de um modelo tridimensional. Basicamente, o que está aqui é o que vocês veem montado na estrutura real e conseguimos resultados bastante bons com erros numéricos máximos para os ensaios estáticos na casa dos 3%, que em engenharia civil não é nada, ok? Portanto, nós conseguimos dimensionar o comportamento estático desta estrutura, o que é muito importante. Depois fomos avaliar a resposta sobre ações pedonais. A resposta sobre ações pedonais é muito importante em pontos pedonais, porque não sei, já devem ter ouvido falar da Millennium Bridge, por exemplo, pontos que tiveram problemas de ressonância quando as pessoas estavam a andar lá em cima. A ponte começou a entrar em ressonância e as pessoas têm medo, há pessoas que saltam, há pessoas que deixam, há pontes que são interditas por causa disso. Por exemplo, na Estação do Oriente há uma ponte que liga o centro comercial à estação. Essa ponte está interdita por causa das vibrações, ok? A ponte não vai cair se alguém andar, mas as pessoas têm medo, ok? E então as pontes não podem vibrar em excesso quando as pessoas lá andam em cima. E portanto nós fomos testar isso, porque testámos um peão em andamento lento, normal, corrida, etc. e medimos as vibrações da ponte e testámos depois com vários peões em andamento aleatório durante um período de tempo definido e fomos ver o que é que acontecia também. E então o que nós mostramos foi que as acelerações são bastante reduzidas, ok? São abaixo destes 7 metros por segundo ao quadrado, que são os limites do Eurocódigo, e, portanto, não se prevê que haja desconforto dos peões. Para além disso, conseguimos uma boa comparação com os modelos numéricos. Aqui a comparação é mais difícil, ok? Nos ensaios estáticos é mais fácil, mas conseguimos estar na mesma ordem de grandeza, o que é bastante bom, porque é um comportamento bastante difícil de modelar. Portanto, com aquele modelo que eu vos mostrei há bocado, também conseguimos modelar a parte dinâmica das ações da resposta sobre ações pedonais. E depois, com os ensaios com vários peões, conseguimos mostrar que a probabilidade, estas linhas são os limites desta regulamentação da ISO 10137 e nós conseguimos mostrar que há uma probabilidade muito baixa de alguém sentir desconforto enquanto usa a ponte, mesmo estando parado e com outras pessoas a andar, em princípio a ponte não tem vibrações excessivas, ok? Por fim, fomos estudar o comportamento a longo prazo, porque há um comportamento típico dos polímeros e do betão, que é a fluência, também é um comportamento na madeira, e vocês podem comprovar se tiverem alguma estante de madeira em casa, vocês põem os livros lá em cima, aquilo não vem deformação nenhuma de especial, passado um ano, vê-se uma grande deformação na prateleira. Isso é um comportamento que se chama fluência. Portanto, para uma carga constante, ao longo do tempo, vão aumentando as deformações. E nós fomos verificar como é que era o comportamento em eficiência desta ponte. E, portanto, fizemos um ensaio que durou 153. Tivemos a medir os fatores ambientais e tivemos a medir também as deformações da ponte. E, portanto, o que verificámos é que as deformações até são relativamente reduzidas, são mais reduzidas nesta estrutura mista do que seria numa estrutura totalmente em FRP. Isto porquê? Porque temos o FRP a trabalhar só a tração e o betão a trabalhar só a compressão. Como cada um deles usa as suas melhores características, o comportamento a longo prazo também vai ser melhor. E depois desenvolvemos alguns modelos de previsão para tentar, mais uma vez, dimensionar e prever o que é que acontece a estas estruturas e tivemos até bastante sucesso. Temos aqui os parâmetros de variação e temos aqui os resultados experimentais e, portanto, estamos dentro, conseguimos prever aquilo que vai acontecer, tendo em conta a temperatura, etc. Por fim, usamos estes modelos para prever qual vai ser a deformação da estrutura ao fim de 100 anos, ok? E a deformação da estrutura vai ser relativamente baixa. Temos aqui este L sobre 50, L é o vão, L sobre 500, peço desculpa. L é o vão da ponte, portanto é o comprimento da ponte. E, portanto, nós queremos que as deformações da ponte estejam limitadas, mesmo a longo prazo,
ao seu vão sobre 500, ok? E estão, mesmo ao fim de 100 anos, ok? Tipicamente as estruturas de engenharia civil são dimensionadas para funcionarem 50 anos, aqui mesmo ao fim de 100 anos continuamos sem ter problemas de deformações e, esperemos nós, também sem grandes requisitos de manutenção. Por fim, depois de feita toda esta bateria de testes, a ponte foi finalmente instalada, foi instalada em Ovar. Para a instalação recorreu-se apenas a um caminhão-grua, portanto a ponte é muito leve, um caminhão-grua, obviamente é uma grua, mas é uma grua leve, não é uma grua pesada, e a 4 homens só para orientar a colocação, 4 operários só para orientar a colocação da ponte nos encontros. E isto foi tudo feito em menos de 2 horas, ok? Portanto, se fosse sobre uma via férrea ou se fosse sobre uma estrada, íamos ter uma limitação ao trânsito muito curta, o que é muito bom. Temos aqui isto foi a primeira travessia da ponte, portanto a ponte foi inaugurada na altura pelo Presidente da Câmara, tínhamos está ali o Pai Natal, que também foi na altura de Natal, também foi, e foi esta primeira travessia, e depois à noite a ponte ficou iluminada aqui com os LEDs, acho que não se vê muito bem, mas ficou iluminada com os LEDs e acho que até ficou um efeito bastante engraçado. Só para concluir, portanto, o que é que nós verificamos? Que este tipo de estruturas, que têm uma durabilidade prevista muito maior do que a durabilidade das estruturas tradicionais e com muito baixos requisitos de manutenção, portanto, tentando resolver o problema que nós temos hoje em dia dos gastos enormes que temos com a manutenção das estruturas, portanto, não estamos a falar de desenvolvimento, estamos só a falar na manutenção do que há, portanto, conseguimos verificar que tem um comportamento adequado, comportamento estático, comportamento dinâmico e influência, que tem uma reduzida deformabilidade, que é um dos problemas destes materiais, mas nós, com a componente híbrida, portanto, ao usar o betão à compressão, conseguimos reduzir bastante a deformabilidade, quer a deformabilidade instantânea, quer a longo prazo, por fluência. Portanto, temos reduzido os riscos de problemas de conforto, quer por estas duas normas, pelo Eurocódigo e pela ISO, portanto, temos sempre um reduzido risco de problemas de conforto e, muito importante, conseguimos sempre prever isto tudo com modelos numéricos. Portanto, para a próxima, nós não vamos ter que fazer um protótipo e testá-lo, podemos simplesmente usar as ferramentas de dimensionamento que desenvolvemos e prever o que vai acontecer a uma estrutura com a geometria que quisermos. E, portanto, demonstramos a viabilidade deste conceito estrutural, que acho que irá ajudar no futuro a diminuir os custos de manutenção das estruturas. Muito obrigado.